Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje nós vamos discutir um assunto aí que está aí tomando as redes sociais, né? O estado de Minas Gerais vive ou viverá a qualquer momento, né, a aprovação ou não do regime de recuperação fiscal. Afinal de contas, será bom, será ruim para os trabalhadores da educação? É a pergunta aqui que nós fazemos para todos vocês inscritos no canal de Educação. Antes eu quero pedir para que você faça sua inscrição no canal de Educação, deixe um like e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Na Assembleia Legislativa, pessoal, nós tivemos algumas propostas muito importantes, muito interessantes, que substituiriam aí o regime de recuperação fiscal que promete, né, prolongar essa dívida, esse pagamento de dívidas em relação à União. O estado de Minas Gerais e diversos estados da federação têm pactuado com a União o regime de recuperação fiscal da época lá do ex-presidente Michel Temer, né? E esse regime de recuperação fiscal, inclusive, foi assinado lá no Rio de Janeiro. Olha, gente, está causando aí uma celeuma muito grande no estado do Rio de Janeiro e também, vou dizer, no Brasil inteiro. E não pode ser, claro, né, utilizado aí como um exemplo para Minas Gerais, porque o regime de recuperação fiscal, se aplicado nos mesmos moldes do Rio de Janeiro, vai ser um fracasso aqui em Minas Gerais. Levando em consideração que a categoria, né, o pessoal da segurança pública tem se mobilizado em função do estado de Minas Gerais não ter se prontificado, e foi discurso de campanha do governador Romeu Zema, aplicar os reajustes inflacionários, né, para todo ano para os trabalhadores, servidores de todas as categorias, muito especialmente estou falando aqui da segurança pública. A pressão está grande e estamos esperando aí o que vai acontecer nos próximos dias. Fato é que no dia 7 de novembro, agora estou gravando o vídeo hoje, 28 de outubro de 2023, no dia 7 de novembro, nós teremos uma grande greve, né, que envolverá aí pelo menos 22 sindicatos de Minas Gerais, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação também envolvido, o Sindiúti, MG e diversos outros sindicatos pararão aí, pessoal, deverão parar, mobilizar por causa dessa situação que envolve aí o regime de recuperação fiscal no estado de Minas. Se for aprovado, né, causará aí grandes transtornos para o estado de Minas Gerais. E assistindo a audiência na Assembleia Legislativa, eu pude perceber lá uma fala muito importante do deputado lá de Varginha, né? O deputado professor Cleiton, que trouxe uma alternativa ao regime de recuperação fiscal. Em vez de você celebrar o RRF em Minas Gerais, ele ofereceria como dação, né? Dação para a União, a Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Então ela que, segundo fala do próprio deputado Cleiton, ela vale muito dinheiro. Eles estão falando em estimativas aí de 60 bilhões de reais que seria oferecido aí como uma contrapartida em relação ao regime de recuperação fiscal. Resolveria o problema, claro, né, se o Ministério da Fazenda lá em governo federal pudesse resolver essa questão. Mas o fato é que essa semana na Assembleia Legislativa, muitas audiências tratando desse tema, e uma me chamou a atenção, pessoal, que é em relação a essa questão da dívida do estado de Minas Gerais. Olha que é histórica, né? Histórica, porque a gente começa lá atrás, mais de 300 anos, e estão arrolando essa dívida em Minas Gerais, e chegou nesse ponto aí absurdo que nós estamos vivendo aí. Hoje o estado de Minas Gerais celebra, entre aspas, uma dívida de próximos 160 bilhões de reais. Eu lembro bem, na época em que o governador Romeu Zema assumia, né, o governo de Minas, ou era candidato, ele dizia que o governador Fernando Pimentel teria deixado uma dívida de 30 bilhões de reais, e isso assombrava muita gente. Agora você imagina, passados alguns anos, nós estamos no segundo mandato do governador Romeu Zema, eles estão dizendo uma dívida de 160 bilhões de reais. Fica estranho, né? Porque o governador vivia contando essa história, dizendo que havia recebido um estado quebrado, falido, e curiosamente também dizia a mesma coisa em relação aos trilhos, né? Estamos tirando Minas do buraco. É claro que é preciso ter atenção, mas são falas aí comumente utilizadas aí pelo governador Romeu Zema nas redes sociais. Hora em hora aparece comentando sobre esse trem, né? Mas o que está
sendo discutido na Assembleia Legislativa, deixou evidente, por isso é importante essa discussão em torno do regime de recuperação fiscal, deixou evidente que Minas Gerais não está nos trilhos. E como disse aqui o próprio professor Cleito, ele disse que Minas Gerais não é um trem, é uma Maria Fumaça e de preferência aí descarrilhada, tá, pessoal? Em função do estado que Minas Gerais, que o governador Romeu Zema tá deixando o estado. A gente já percebeu o seguinte, o governador não tá pagando as dívidas, né? Tá só protelando, governar para protelar. Essa que é a lógica do governador Romeu Zema, é governar para protelar. Joga essa dívida para frente, eu quero ver quem vai ser governador aí nos próximos anos, né? Quem é que vai assumir essa bronca? Mas o regime de recuperação fiscal é a fala do governo, né? Ele tem sido aí propagandeado como uma solução para resolver o problema de Minas Gerais. Caso contrário, nós estamos chegando próximo do teto, né, de despesas no estado de Minas Gerais. Mais de 98%, pelo menos 98%, já estão comprometidos com despesas do estado, fornecedores, né, para manutenção da máquina pública. E aí, por outro lado, nós estamos vendo também a pressão na segurança pública, a educação não há que se dizer, além daquilo que acontece todo ano, que é a celebração, através de um parecer dessa valorização do piso da educação, que todo ano, em janeiro, é celebrado aí alguns reajustes. Já estão falando aí em ano que vem reajuste de 1%, da ordem de não vai passar de 2%. Estranhamente, né, pessoal? Nós vimos aí mais de 30% no governo anterior, esse aqui 14,95%, e o governo nunca pagando o piso salarial. É outro problema na educação, né, em Minas Gerais, porque não é pago o piso da educação, e muito menos, né? Vamos dizer que a Lei 21.710 judicializada também não está sendo respeitada, mas está judicializada, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Mas o que acontece em Minas Gerais, pessoal, é muito grave, e a alternativa do deputado professor Cleito deixou aqui para vocês entender o que está acontecendo. Nós estamos falando aqui em 31/12/2018, o Zema já tinha sido eleito, o jornal aqui, ó, atualizado CBN, 6 horas, né? E olha o que diz aí a nota na época, né? Zema vai receber estado com dívida de mais de 11 bilhões e rombo orçamentário no mesmo patamar. Quando assumiu o governo em 2015, Fernando Pimentel reclamou das dívidas herdadas das gestões tucanas anteriores, mas agora vai deixar um cenário parecido ao sucessor do Partido Novo. Então, o que está mostrando aqui nessa nota, pessoal, nós estamos acompanhando aqui, é que Zema haveria, né, tinha herdado aí uma dívida, o Zema falava em 30 bilhões, nós estamos falando aqui na CBN 11 bilhões de reais. Nós vamos acompanhar aqui um vídeo, né, do deputado professor Cleito, que curiosamente foi aceita aí pelo secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, essa proposta que será encaminhada para o Ministério da Fazenda aí, pessoal, mas que é a dação da Codemig. Eu quero que vocês acompanhem esse vídeo na tela para vocês, nesse momento, a proposta interessante, importante, porque ela pode resolver o problema, se for aceita aí, claro, pelo Ministério da Fazenda, ela pode resolver o problema aí de Minas Gerais no tocante à questão dessa dívida aí. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês a evolução dessa dívida, gente, desde a época de Aécio Neves e também a Anastasia. Acompanhe esse vídeo na tela para vocês nesse momento. Eu apresentei um projeto de lei nessa casa que dá ao governo do estado autorização para usar a Codemig como dação, como forma de pagamento da dívida. Mas não é nesse valor que foi apresentado de 25 bilhões. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Isso é um crime de lesa Estado. Esse valor, ele é um cuspe na cara do mineiro, é uma medida entreguista, porque nós estamos falando, e isso há 5 meses atrás, deputado Duarte Peixê, sai uma notícia no Valor Econômico, que o valor de venda da Codemig inicial para o mercado seria de 60 bi. E a União, secretário, ela aceita. E o projeto de lei que nós fizemos amarra muito bem a Codemig, porque diz o seguinte: nós cedemos à empresa pública e quando o Estado não tiver mais dívida, ele a recupera. Mas a pergunta que eu faço para os senhores e para as senhoras, vocês estão afim de debater isso ou a Codemig ela já tem quem vai comprar? Porque vocês vão entregar um patrimônio para os amigos do rei. Por que não debater isso com o governo federal? Pois bem, pessoal, vocês viram aí o secretário da Fazenda, né, escutando atentamente a proposta do deputado professor Cleito, né, quando sugeriu a dação da Codemig, né, para a União, que resolveria aí
como uma sugestão o problema dessas dívidas em relação a Minas Gerais. Melhor do que o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, estado quebrado, estado falido, essa que é a grande verdade, e tomada aí também, né, vamos dizer assim, pela facção, né, pelas facções, né, pelos grupos aí, e a gente está acompanhando isso aí nas redes sociais, porque recentemente nós vimos lá diversos ônibus sendo queimados, né, pelas facções que existem lá no Rio de Janeiro. O estado realmente numa situação caótica e que foi pactuado, né, o regime de recuperação fiscal e a dívida só aumentou. Você coloca no Google aí, pode pesquisar a situação do estado do Rio de Janeiro depois que assinou o regime de recuperação fiscal, não resolveu o problema. E essas audiências na Assembleia Legislativa, se você acompanhar, principalmente essas mais aí recentes, o ciclo de debates em torno da dívida em Minas Gerais, você vai perceber que o regime de recuperação fiscal é a solução do governador mineiro, mas não resolverá o problema da dívida, muito pelo contrário, ela poderá chegar a mais de 200 bilhões, né, pessoal, quando nós estivermos aí encerrando o regime de recuperação fiscal. Olha, eu vou acompanhar aqui agora, mostrar para vocês onde que começou essa dívida, claro, muito lá atrás, né? Essa apresentação deste professor da UFMG, ela me chamou a atenção, porque vocês vão perceber, e é estranho, porque quando a gente vê a evolução da dívida, a gente percebe que Romeu Zema já tem uma evolução de dívida maior do que, olha você ver, do que o Pimentel que ele tanto atacava. Né, pessoal, não estou discutindo política aqui, se é PT, se é PSDB, se é Partido Novo, não estou discutindo partido político. Eu estou discutindo dívida e vocês vão perceber agora a evolução da dívida de Romeu Zema. Acompanhem comigo e percebam também o estrago, pessoal, que a Aécio, que essa dupla Aécio e Anastasia trouxeram aí para Minas Gerais. Por que eu estou dizendo isso? Por causa dessa nota aqui, ó, deste professor que apresentou na Assembleia Legislativa a evolução da dívida em Minas Gerais. Acompanhe comigo, na tela para você. Bom, aí em termos percentuais, a gente vê aí que no governo, entre nessa fase de 2002 a 2014, cresceu 146%, né, em 60%, Pimentel cresceu 28% e o Zema 49,79%. Total aí dá 374%. No caso da evolução da dívida de novo aqui, né, em termos percentuais, no gráfico seguinte, por favor. Aí o gráfico mostra aí realmente que a diferença que está, né, o Aécio, Pimentel e Zema, como é que foi a evolução. Todo mundo vendo aí de modo geral. Então, aqui eu botei o gráfico aqui em relação ao crescimento nominal e crescimento percentual. Pois é, pessoal, vocês estão acompanhando aí o que o professor colocou. Vocês viram lá em uma imagem, às vezes, ela vale mais do que 1000 palavras. Se você reparar aquele gráfico, olha para vocês perceberem a evolução da dívida da época de Aécio e Anastasia, do Fernando Pimentel, ex-governador Fernando Pimentel, e também de Romeu Zema. Eu quero ver agora qual que vai ser o discurso, né? Porque ele informava o tempo todo que havia recebido o Estado quebrado. Vocês viram aqui a nota, inclusive aqui da CBN, né? Zema vai receber Estado com dívida de mais de 11 bilhões e rombo orçamentário. Eu lembro que na época ele falava em torno de 30 bilhões de reais e hoje essa dívida chegando aí a 160 bilhões de reais. Teve a questão da pandemia, obviamente, alguns fatores são levados em consideração, mas a situação do Estado de Minas Gerais é gravíssima, pessoal. E o governo tenta convencer, né, os deputados da Assembleia Legislativa e dificilmente convencerá os sindicalistas, mais de 22 sindicatos envolvidos nessa grande mobilização que acontecerá no dia 7 de novembro. Portanto, pessoal, na outra semana, né, nós teremos aí, 7 de novembro, uma grande mobilização no estado de Minas Gerais em relação a esta paralisação contra, inclusive, o regime de recuperação fiscal. Nós vimos também que a oposição promete obstruir todo o processo de votação do RRF. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma notícia boa, porque o secretário da Fazenda aceitou a proposta do deputado professor Cleiton e levará em discussão para a União essa possibilidade de dação em relação à Codemig. Deputado, com relação à Codemig, não há problema nenhum. Assumo um compromisso de mandar um ofício amanhã para a STN, oferecendo para abater a dívida. Problema zero. Agora tem um detalhe, a STN tem que aceitar.
Ela tem que aceitar. O Ministério da Fazenda tem que aceitar. Não há problema nenhum. A gente faz isso, federaliza. Sem problema, assumo o compromisso aqui em público. Mandamos essa semana ainda um ofício ao Ministério da Fazenda, perguntando se ele aceita. E o valor, não vamos definir. O valor vai ser que a União definir junto com o Estado. Não tem problema nenhum. O Estado, aí com isso, o Estado teria isso fixado ali, problema. Então, com relação ao Codemig, o Estado não tem interesse nenhum em prejudicá-los, em termos de valor de ativo. Se isso der certo, está resolvido em parte o problema do Estado de Minas Gerais, tá, pessoal? Então, vocês vão acompanhar aqui no canal de Educação, porque nós vamos dar mais detalhamento para vocês ao longo da semana. Por isso que é importante você fazer a sua inscrição, ativar o sininho para receber todas as notificações. E também nós vamos discutir assuntos referentes ao processo de inscrição, que foi prorrogado, né, pessoal? Mudando um pouquinho de assunto aqui, para, ao que parece, dia 30. Houve a prorrogação, porque nós tivemos 1, 2, 3 orientações, podemos até ter mais, tá, pessoal? Vamos aguardar. Por isso que eu falo, ativa o sininho, porque certamente nós, se tivermos novidades em relação à inscrição, vamos passar para todos vocês. Hoje o vídeo tratou sobre a questão da dívida, né? Fez um resuminho aí com os pontos importantes aí em relação ao regime de recuperação fiscal que tramita na Assembleia Legislativa. E, claro, falamos também sobre o processo de contratação e inscrição, né? Vamos dizer assim, mais inscrição de candidatos na rede estadual. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.